Pessoal, retomando a nossa última aula, as principais características dos mitos da mitologia grega. Coloquei aqui, primeiro item, os mitos apresentam símbolos. Segundo item, recorrem aos deuses. Deixa eu explicar melhor esse item aqui. Em geral, os mitos apresentam a figura dos deuses, tudo bem? Aliás, isso tem sido muito visto recentemente, nos últimos tempos, no cinema, por assim dizer, não é? O cinema norte-americano, principalmente aí explorando, agora justamente com recursos 3D, etc., para ficar mais legal e tal, os deuses gregos. Os acontecimentos naturais possuem explicações metafísicas, ou seja, sobrenaturais. Aqui somente alguns itens. Um outro item, pessoal, um outro item que eu acho que é interessante apontar, não é? O mito não apresenta necessariamente coerência. Como assim? Deixa eu explicar isso. Lendo assim fica uma coisa meio estranha. O mito não tem a coerência muitas vezes que a gente espera, tá certo? Eu vou citar um exemplo para nós entendermos bem. Então vamos pensar, por exemplo, no mito do Édipo Rei. E aqui já então cito um exemplo, tá? Exemplo. Mito do Édipo Rei. Ok? Primeiramente, então, o Édipo, não é? Uma figura aí que, aliás, foi utilizada pelo próprio Freud, não é? Na sua psicanálise, então, uma figura mítica, não é? Foi uma criança que surgiu, não é? Que nasceu sem que, digamos, o destino houvesse permitido, não é? Ao pai de Édipo que ele surgisse. Por que eu estou falando dessa forma? Porque o pai de Édipo, justamente ao dialogar com o oráculo, ouviu assim, olha, se você ter um filho, não é? Se você ter filho, o que vai acontecer? O teu filho vai te matar. Então você seria assassinado, morto pelo próprio filho. E tem mais. Ele vai se apaixonar e casar-se ainda com a mãe, ou seja, tua esposa. Não é? E quem já viu o mito do Édipo Rei sabe que justamente é o que acontece. Não é? Então, aquele homem decide então ter o bebê, não é? Um filho mesmo assim, mas ele se arrepende. Não é? Ele abandona esse bebê. Em algumas versões aponta-se que esse bebê foi amarrado, ficou de ponta cabeça amarrado, abandonado, mas ele foi encontrado por uma família, foi nutrido, cresceu, se desenvolveu, etc. E no final da história, só para você entender onde eu quero chegar, um belo de um dia, enquanto Laio, esse pai então do Édipo, andava por uma estrada, se depara com um jovem que não quer dar caminho, não quer abrir espaço, não quer dar caminho, eles entram em conflito e esse jovem, que é o Édipo, mata Laio, mata o pai, sem saber que é o pai. Não é? E depois chega a Tebas, apaixona-se por uma mulher, Jocasta, relaciona-se com ela e descobre então que era a sua própria mãe. Jocasta, mãe de Édipo, comete suicídio e o Édipo, por fim, decide cegar a si mesmo, ou seja, tirar
a sua própria visão. Sem contar que nesse meio tempo tem os diálogos de Édipo com a esfinge até ele chegar ao reino de Tebas, etc. Mas o que eu estou tentando apontar é que a coerência que a gente espera, não é? Digamos que uma coerência lógica até, você não encontra necessariamente em todos, na mitologia grega, por assim dizer. Então não adianta ficar com aqueles questionamentos do tipo, mas por que o destino foi dessa forma? Mas por que o Édipo tira a sua própria visão? O que isso tem a ver? Não é? Então aqui tem o simbólico. Por que ele tirou a própria visão? Porque ele não suportava contemplar, ele não suportava ver a realidade que se dava ali a ele. Não é? Então, quer dizer, é o simbólico. Não é? Por que ele não tirou a própria audição, ou olfato, ou paladar? Ora, se você conversasse com qualquer pessoa, eu imagino, ou com a maioria das pessoas, e dissesse a ela qual é o sentido que você mais privilegia, talvez a maioria diga que seja a visão. Não é? Então ninguém quer ficar sem a visão. Claro que todos os outros sentidos são importantes, ninguém quer ficar sem paladar, por exemplo. Você quer comer a picanha, sentindo aquele saborzinho da picanha. Você quer comer pizza, ir no rodízio de pizza, sentir um sabor da pizza. Claro que todo mundo quer ter paladar, mas se você tiver que, na hora H, imagina, escolher ficar com a visão ou com o paladar, você fica com a visão, não é? Você não vai ficar com o paladar e ficar cego, por assim dizer. Ok? Vou citar um outro exemplo. Outro exemplo. Mito do Prometeu. Acorrentado. Mito do Prometeu acorrentado. Prometeu entregou algo ao homem que não poderia ter sido entregue. Entregou o fogo. O fogo aqui não se trata tão somente de fogo, não é? Aquele que você vai utilizar para aquecer alimentos no fogão. O fogo aqui simboliza, lembre agora o que eu falei antes, recurso simbólico. O fogo simboliza a sabedoria. Prometeu e entregou ao homem a sabedoria. Só tem um problema. A sabedoria pertencia aos deuses. Ele entregou ao homem algo que não era para ter sido entregue. Digamos então que era para que o homem permanecesse na ignorância. Qual foi a punição que o Prometeu sofreu? Punição que veio dos deuses. Punição que veio de Zeus. Não é? Ele foi acorrentado a um rochedo. Imagine, o sujeito foi acorrentado a um rochedo. Não é? Uma ave, não é? Vinha até o Prometeu, ia até o Prometeu. Ela dilacerava o fígado de Prometeu. Imagina isso. Não é? Uma ave bicando o seu fígado. Não é? Esta ave ia embora. Aí você pensa, agora acabou, né? Mordeu o fígado dele, comeu o fígado, bicou o fígado, morre. Não. O fígado regenerava. A ave retornava, dilacerava o fígado, comia o fígado, ia embora. O fígado regenerava. A ave voltava, comia o fígado, a ave ia embora, o fígado regenerava. Até quando isso? Eternamente. Isso é bacana também na mitologia grega. A ideia da punição, galera. Em vários mitos gregos tem a ideia da punição. Por quê? Porque os mitos, de um modo geral, são trágicos. A palavra tragédia grega não é à toa. Não é igual os dramazinhos que muitas vezes a gente acaba assistindo. Não é? Que você pega lá a capinha do filme, não é? E vê lá mamãe, papai, não é? Ou o filhinho ali, aí você vai ver a sinopse, opa, morre um, morre dois, morre três, alguém vai ter câncer e tal, vai morrer. Isso é drama.
tá? Isso é drama. Estou dizendo que não seja triste, é triste. Ninguém quer ter uma pessoa na família com câncer, é triste. Mas tragédia grega, meu amigo, tragédia grega é o que a gente falou antes, não é? É o filho que mata o pai sem saber que é o pai, é a mãe que comete suicídio porque ela se relaciona sexualmente com o filho, e é o filho que tira a própria visão, tá certo? Isso é tragédia, isso é o trágico, isso é o espírito trágico na mitologia grega, tá certo? Então, Prometeu sofre uma punição eterna, eternamente ele vai literalmente sofrer, então sofrimento eterno. Pior punição que possa ter é uma punição que não acaba, é uma punição para sempre, uma punição eterna. Agora veja, por que eu disse que a coerência não é algo que necessariamente a gente vai encontrar no mito grego? Porque não adianta você ficar pensando assim, ah, mas a ave que voltava era a mesma, a ave nunca morreu, ah, por que o Prometeu não fez igual o Bruce Willis, não é? No Duro de Matar, e quebrou o pulso ali e tira da corrente, não é? Ah, por que o Prometeu não, sei lá, comeu a ave vem e morde ela? Não, isso não vai acontecer, galera, não tem isso aí, tá certo? Essas coisas aí que a gente espera, digamos que elas irão aparecer, essa coerência, a argumentação, o questionamento, vão aparecer assim de forma aprofundada com a filosofia. Não é? Então não é a mitologia grega. A mitologia grega tem limites. Limites que justamente a filosofia vai tentar superar. Não é? Esse é o ponto aonde eu quero chegar. Para encerrar aqui, outro exemplo. Tá certo? Outro exemplo. Que é bem conhecido. Mito de Pandora. Por que o mito de Pandora? Porque digamos que o mito de Pandora é praticamente uma continuidade do mito do Prometeu acorrentado. Prometeu foi punido, mas o homem tinha que ser punido. Os homens teriam que ser punidos. O mundo tinha que ser punido. Então o que aconteceu? Uma mulher foi criada, Pandora, foi confeccionada, digamos, por Zeus. Esta mulher, Pandora, ela tinha o dom da curiosidade. É engraçado falar isso, não é? Mas pô, como assim o dom da curiosidade? Não é? A armadilha, minha gente, não era necessariamente a caixa que Pandora recebe. A armadilha era Pandora. Porque quando a caixa é entregue a Pandora, é dito assim a Pandora, olha, você não deve abrir a caixa. Mas como ela tinha o dom da curiosidade, o que acontece? Pandora quer dar uma espiadinha, não é? Então Pandora faz igual a criança que muitas vezes vê algo proibido, vai lá e quer fazer o proibido. Mas se ela entende que aquilo não é tão proibido assim, pode ser que ela nem tenha curiosidade de ir até lá xeretar, digamos. Pandora abre a caixa. O que sai de dentro da caixa? Todos os males. Peste, doença, dor, sofrimento, morte. Tudo aquilo que nós entendemos como ruim, os males do mundo, saíram de dentro da caixa, mas Pandora fecha a caixa e lá dentro permanece a esperança. Vamos lá, ditado popular que todo mundo já ouviu, não é? A esperança é a última que morre. Não é? Em geral, você escuta isso quando você está na merda, não é? Ou seja, em um momento bem ruim. Esperança é a última que morre. Entenda, o mito de Pandora ele tem uma função muito interessante. Ele apresenta uma explicação para a origem dos males no mundo. Certo? Então, como que os males surgiram no mundo? Vamos lá, né, pessoal? Essa não é uma pergunta que a gente faz. Porque por mais que eu diga assim, o homem faz o mal, a mulher faz o mal, o ser humano faz o mal, as pessoas fazem o mal.
Todo mundo entende isso. Agora, há determinados males, há determinadas maldades que nós ainda nos questionamos. Mas como que o ser humano, como que há pessoas que têm justamente desenvoltura para realizar aquele mal? Não é? Então, digamos que, da sua forma, o mito de Pandora tentava, então, explicar isso. Ok? Agora veja, citei alguns exemplos? Citei alguns exemplos. O que eu quero agora? Eu quero que nós entendamos, que você entenda, pessoal, que vocês entendam comigo a passagem da mitologia. Irei colocar uma flechinha aqui agora. Sou meio que viciado nessas flechinhas, mas acompanhe aí comigo para não se perder. A passagem da mitologia à filosofia. Como foi essa passagem? Ok? Por que o grego deixou de recorrer à mitologia para recorrer à filosofia grega? Como que houve o nascimento em meados do século 6, 7 da filosofia grega? Como que foi esse nascimento? Então vamos lá. Tem um pensador francês que vários livros didáticos apresentam o pensamento dele. Entre eles, um livro didático do qual eu gosto muito, o Filosofando. Tem um pensador francês chamado Jean-Pierre Vernant, que vai dizer assim: o surgimento da filosofia não foi um milagre grego. Vou explicar isso. Diversos teóricos, diversos pensadores, o que na filosofia nós chamamos de comentadores da história da filosofia, são os estudiosos, os acadêmicos, não é? Aqueles que têm uma formação nível superior, mestrado, doutorado, etc., que desenvolvem textos sobre a filosofia, sobre a história da filosofia. Diversos falaram que o surgimento da filosofia foi um milagre grego. Como assim um milagre grego? Primeiro, vamos lá. O que é um milagre? Um milagre consiste em um acontecimento que rompe com a ordem natural das coisas. Ok? Definição de milagre. Certamente, se você buscar no dicionário de língua portuguesa, vai encontrar uma definição de milagre melhor que a minha. Mas vamos lá. Chega aqui agora uma pessoa, ou chega até você, não é? Uma pessoa cadeirante, certo? Ela está há 30 anos ali naquela cadeira de rodas. Já passou em vários médicos, não é cadeirante, ela não voltará a andar, ela não tem movimento nas pernas. Cadeirante, ok? Certo? Ocorre um milagre, a pessoa levanta e sai andando. Por que a gente chama isso de milagre? Por quê? Porque, segundo a ordem natural dos acontecimentos, das coisas, dos fenômenos no mundo, aquela pessoa teria que continuar naquela cadeira. E se ela levanta e sai andando, eu chamo de milagre. Aquilo rompeu com a ordem natural. Então veja, voltando aqui. Quando alguns pensadores diziam que o surgimento da filosofia foi um milagre grego, qual a impressão que se dá? É que a filosofia nasceu da noite para o dia. Então, o grego acordou e falou assim, olha, eu vou desenvolver filosofia, porque esses deuses aí não existem, Zeus, Poseidon, não existem. Vou desenvolver filosofia, pronto, acabou. Não é? Então acordou falando que ia fazer filosofia. E não foi isso. Então Jean-Pierre Vernant vai dizer, olha, não há uma total ruptura entre a mitologia e a filosofia.
O que é uma ruptura? Ruptura. Quebra da continuidade. Quebra do segmento, não é isso? Você teve uma ruptura no relacionamento. Quer dizer ruptura? Rompeu o relacionamento, acabou. Passou, não é? Vai arrumar outra pessoa. Não vai mais continuar naquele relacionamento. Isso é ruptura. Quebrou. Não vai continuar. Tá certo? Isso é ruptura. O Jean-Pierre Vernant vai dizer assim, olha, não tem ruptura. O que tem? Mas também é uma continuidade, sim, do tipo, não é? Como se fosse uma continuidade assim, uma linha que continua. Não. O que tem, minha gente, é um processo histórico, é um processo de mudança que vai gradativamente fazendo com que a filosofia surja. Então, quando eu digo que a filosofia surgiu em meados do século VI e VII, pessoal, não tem hora marcada, não é? Ah, a filosofia surgiu, não é igual ao nascimento de bebê, não é verdade? Ah, a filosofia surgiu às 2 horas da madrugada do dia 12, não é? Não é assim que funciona. Então, há um processo histórico. Entre o processo histórico, você pode considerar, não é? Surgimento da moeda, uma série de questões políticas também, não é? O surgimento da polis, conteúdo de história, o que é a polis? A cidade-estado. Por exemplo, Atenas era uma cidade-estado, era uma polis. Isso contribuiu também para o desenvolvimento da filosofia. Ok? Então, a ideia central nesta aula é que vocês entendessem algumas características da mitologia grega e a partir dessas características que vocês entendessem que houve um processo de mudança no bojo do pensamento da cultura grega que resultou no surgimento, no nascimento desta ciência, deste amor à sabedoria que é a filosofia. No mais, pessoal, ficamos por aqui.